Lucas 2, de 1 a 7. Se você abriu ou ligou sua Bíblia lá, deixa aberta nesse capítulo, deixe ligada aí. E convido você a orar mais uma vez. Feche seus olhos, dirija-se a Deus. Pai, fale conosco nessa noite. Fale conosco durante esse mês que queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz sobre família, sobre os valores, sobre essa que com toda certeza foi uma das Tuas maiores criações, a família, que tem sido, ó Deus, alvo dos ataques, das artimanhas do inimigo de nossas vidas. Mas, ó Pai, eu creio que o Senhor tem fortalecido famílias para que o Teu nome seja glorificado. Por isso, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, tome as famílias da IBG nas Tuas mãos, proteja, guarde cada filho, cada mãe, cada pai, que a Tua graça, como cantamos há pouco, ó Deus, que as Tuas bênçãos sejam derramadas, ó Deus, para várias e várias gerações. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Lucas 2, capítulo 2, de 1 a 7, diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua casa natal, para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José foi à cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento. Esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos, colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Dia das Mães. Você já se perguntou por que a gente celebra Dia das Mães? Tem um dia para isso. A gente sempre fala, não, o Dia das Mães é todo dia, mas a gente tem um dia. Você já se perguntou como que surgiu, por que surgiu? Já entendeu por que surgiu? Eu estava lendo algumas histórias e a que mais apareceu em todas as pesquisas que eu fiz foi que começou lá por volta do início do século XX, o Dia das Mães. Quando uma filha chamada Ana Jarvis quis homenagear sua mãe. Tinha um nome bem parecido com o dela, que era Anne Jarvis, que era uma mulher que trabalhava com assistência social, um trabalho social, com pessoas em situação vulnerável, principalmente após a Guerra Civil Americana, que foi uma guerra, que foi uma divisão ali entre territórios dos Estados Unidos, uma guerra entre eles mesmo. E além de ser uma guerra interna, também era uma guerra contra o fim da abolição da escravatura. Então eles estavam em guerra e ela ajudava as pessoas que sofriam com essa guerra, dos dois lados, ela não se importava com os lados. O negócio dela era ajudar, e principalmente ajudar a comunidade dela ali com as questões mais básicas que poderiam surgir, as questões ali de necessidade básica, como infraestrutura, enfim, ela dava assistência. E a Ana perdeu a mãe dela morreu, e ela sofreu muito com essa morte, e ela era membro de uma igreja metodista, e ela começou a fazer um movimento dentro da igreja para agradecer a Deus pela vida das mães, valorizar as mães, e aí ela queria que isso ampliasse. Ela conversou ali com a Câmara de Vereadores da sua cidade, e eles acharam interessante a ideia, instituíram ali um dia especial para as mães, mas ela quis mais. E isso chegou ao país. E aí os deputados, os políticos dos Estados Unidos, proclamaram em 1908, ou melhor, 1910,
que todo segundo domingo de maio seria o Dia das Mães. No Brasil também surge ali, no iniciozinho do século XX, 1918, quando um grupo, a Associação Cristã dos Moços do Rio Grande do Sul, começam também com esse movimento de valorização das mães, o Dia das Mães. E no Brasil é instituído de verdade em 1930 com o governo de Getúlio Vargas. Por que isso? Porque a gente é bom saber de onde vêm as coisas, né? Dia das Mães, para você, mãe, é todo dia, com toda certeza. Mas é bom ter um dia especial para os filhos dar presente, né? A minha mãe, coitada, ela só ganha presente só no final do ano. A gente pega o telefone e dá uma ligadinha. É bom, o Dia das Mães surge com a homenagem de uma filha, mostrando a importância, filhos, de valorizar a sua mãe, de amar a sua mãe, principalmente quando ainda a tem, principalmente quando ela ainda está conosco. Eu acho interessante que para mãe, filho é sempre o bebezinho. E a minha mãe, se eu passo mais de 15 dias sem ligar para ela, pronto. Ela já liga e fala, ninguém liga para mim? Eu falei, mãe, tem 15 dias que eu liguei. Ou tem uma semana, às vezes passa só uma semana. Sei de saudade. Mãe é algo assim, não tem como explicar, né, mães? Mãe é especial. Deus escolheu vocês com toda certeza, de forma especial. Que valoriza os filhos, que tem um coração grande demais. Quantas mães não lembram lá o primeiro ultrassom, a primeira batidinha do coração do filho, a primeira fralda trocada? Infelizmente tem que lembrar disso também. Quantas mães têm ali no seu coração o filho, a emoção do primeiro choro, das cólicas? É porque maternidade tem lado bom, mas tem lado ruim, né, irmã? Tem os lados que a gente não queria. Das noites mal dormidas. E algumas até hoje, né? Ser mãe é privilégio, é dom de Deus. É algo que Deus deu para a mulher. E como eu falei essa semana num culto, o amor de mãe, para mim, é a representação do amor que Deus tem pela humanidade. Um amor incondicional. Um amor que não mede esforço. Um amor que não tem filho preferido. O amor de mãe representa com toda certeza, de forma encarnada, o amor que Deus tem por nós. Lá, no tempo do Império, esse texto que nós lemos, quando Jesus nasce, a gente usa muito no Natal esse texto. Quando Maria tem o seu filho, quando Jesus nasce, ela precisa sair com José. E é interessante, eu acho fantástico, a gente vai aprender algumas coisas muito importantes com esse texto, porque Maria não precisava ir junto com José. Porque o censo naquele tempo era só os homens. Mesmo que ela fosse muito rica, mesmo que ela tivesse muitas posses para declarar, ela não precisava ir junto. Aí você vai pensar, mas ela foi porque estava grávida, né, pastor? Não. A gente vai entender alguns porquês dela ter ido junto. Mas quando eles precisam ir, o censo naquele tempo, um pouco diferente do nosso censo hoje, o nosso censo é para saber o aumento da população, saber as questões sociais que precisam ser feitas e outras coisas mais. Naquele tempo era para o alistamento militar e para a cobrança de impostos. Os judeus não se alistavam e muito menos se envolviam nas questões de Roma. Para os judeus, o censo era para ver como que estava o crescimento desse número de judeus naquele tempo. E José vai. E Maria vai junto. E esse texto do nascimento de Jesus mostra que Maria, ela não foi somente especial por ter trazido ao mundo o Salvador, ter sido um instrumento de Deus. Mas vai nos mostrando que Maria foi completamente uma mulher dedicada. Como eu disse, ela não precisava ir.
Mas a dedicação dela pelo seu marido, pela sua família, mostra com que ela vá. De tão importante que ela via isso. Creio que Deus escolheu Maria com toda a certeza do mundo. Não foi à toa. Ainda que ela não é a salvadora, ainda que ela não traga a salvação, porque ela lá em Lucas 1,38 diz, sou serva do Senhor. Ela necessitava também de um Senhor. A escolha de Maria, com toda certeza, era por causa dessa dedicação, da forma humilde, da forma com que ela lidava com as coisas de Deus. Quando eu olho, irmãos, grandes homens hoje, da história ou da nossa convivência, com toda certeza, eles tiveram mulheres, mães, que oravam por eles, que se dedicavam por eles, que buscavam a presença de Deus por eles. Mães que colocavam os joelhos no chão, buscando a presença de Deus e intercedendo pelos seus filhos. Mães que se dedicam a buscar a presença de Deus pelos seus filhos terão grandes homens e grandes mulheres nas próximas gerações, com toda certeza. O grande presidente George Washington disse, devo à minha mãe tudo o que sou. Atribuo todo o meu sucesso na vida à educação moral, intelectual e física que dela recebi. Um grande homem que teve uma grande mãe. Nós, como filhos, precisamos sempre valorizar as mães que nós temos. Às vezes elas são chatas, sim. Quantas vezes, quando eu era mais novo, chamava minha mãe de chata? Enjoada. Já fez isso, filho? Não precisa responder. Mas hoje eu dou valor. Essa semana eu comentei com a Paula que ainda não tinha dito para ela que eu ia fazer a cirurgia. Ela falou, tu não vai falar? Vou falar. Não sei se eu vou falar, mas resolvi falar na sexta-feira antes de ir. Porque eu sei da preocupação que ela tem por causa da distância e não está aqui para ver. Mas sei que depois que ela soube, ela ia estar orando. Ah, mas o seu mau filho não falou. Eu falei, não, porque eu conheço a mãe que eu tenho. Não queria que ela tivesse um infarto lá antes do tempo. Porque mães se preocupam mesmo com os filhos quando ainda tão jovens quanto eu. Mas elas oram e vêm sempre como bebê. Filhos, valorizem. Provérbios 1,8 diz assim, ouça, meu filho, a instrução do seu pai. E não despreze o ensino da sua mãe. Deus sempre honra as mães que são dedicadas à sua família e ao serviço do Senhor. Deus sempre honra. Lucas 2,5 diz assim, ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Como eu disse, Maria não era obrigada, Maria não precisava ir, mas ela se dedicava a José e ela vai junto. Irmão, se você percebeu no texto, logo depois que eles chegam, que eles meio que se acomodam, porque eles não se acomodaram muito bem, eles foram para um curral. Porque a gente faz um desenho muito bonito no Natal, da manjedoura, bonitinha, limpinha, mas não era tão assim. Porque não tinha lugar para eles ficarem, porque como teve esse censo, todo mundo precisou ir para suas cidades natais. Então Belém estava lotada. Mas ela foi, ela não reclamou, ela se dedicou. Ela queria estar junto com José. Irmãos, Deus não escolhe qualquer pessoa para o serviço dele. Deus não escolhe qualquer mulher, ele escolheu vocês. Para o serviço dele, para a obra dele. Deus quer que as famílias sejam abençoadas, e como nós estamos começando esse mês de família hoje, quer que você, mãe, seja uma mulher abençoada. Quer que você, mulher, que ainda não é mãe, seja uma mulher abençoada por Deus. Para que a obra dele avance. Para que o trabalho dele avance. Nós conhecemos a história de Jesus. E às vezes a gente tem dificuldade de tirar Maria do contexto do nascimento de Jesus. Mas Maria foi realmente uma mulher surpreendente que nós devemos olhar com olhos especiais, sim.
Ainda que o Salvador é Jesus, mas ela é uma mulher especial. Ela foi usada por Deus para fazer algo de especial, trazer o Deus homem a esse mundo. Lucas 1, 46 a 48 mostra que ela era especial, que ela era uma mulher humilde, era uma mulher que estava a serviço de Deus. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Ela reconhecia que ela é, ou foi, um instrumento de Deus, para que os milagres, ou o milagre de Deus, surgisse, que é a salvação da humanidade. E quando eu vejo esse cântico de Maria, que está em Lucas 1, eu percebo que Maria também foi uma mulher de oração. Irmãos, não tem poder maior de que uma mãe que ora e jejua pelos seus filhos. Não tem. Dizem que a mãe, quando mexem com os filhos dela, ela vira uma leoa. Agora eu fico imaginando uma mãe que dobra os seus joelhos, que ora, que jejua para os seus filhos. O que ela vira? Vira uma grande mulher na presença de Deus, que com toda certeza o diabo e o inferno partem em retirada. Porque tem ali uma mulher orando pelos seus filhos, orando pelo seu casamento. Atos 1, verso 14 diz que todos eles se reuniram em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. É interessante que Lucas ele faz o destaque. Ele poderia simplesmente dizer, estavam ali os apóstolos, estavam ali todos reunidos em oração, e as mulheres, mas ele faz questão de mostrar que Maria estava ali em oração, junto com os irmãos, junto com as outras mulheres, junto com os discípulos, porque ela era uma mulher de oração. Isso já começa no cântico de Maria, que está lá em Lucas capítulo 1 que eu li. Que ela agradece a Deus pelo privilégio de ser instrumento nas mãos dele, para que a salvação do mundo chegasse, que é Jesus Cristo. Nós percebemos aí essa oração de uma mulher que ora, uma mulher que se dedica. Irmãos, a mãe, mesmo quando o filho dá para um lado ruim, quando não está ali 100% do jeito que ela queria, ou quando ele está fora da sociedade, ela ora. Ela não desiste. Por isso que eu disse no início, que Deus mostra para nós, através da mãe, o que é o amor dele. Tem uma história, não sei se é real, acredito que seja, de uma mãe que orou pelo seu filho por 10 anos. O filho, infelizmente, era um bandido. E ela orava incansavelmente por esse filho. E esse filho algumas vezes viu que ela ali de joelhos orando, e ele dava gargalhada. Ele mostrava a arma para a mãe e dizia: mãe, quem me protege é esse aqui. E ela não desistia. Até que um dia ela recebeu uma ligação da delegacia e o filho havia sido preso. E ela foi visitá-lo na cadeia. E ele lá desesperado, choroso, disse: mãe, me perdoa. Porque se eu estou vivo, depois do que aconteceu, foi por causa das tuas orações. E eu quero mudar de vida. As tuas orações me alcançaram. As tuas orações, mãe, alcançam os seus filhos. Às vezes a gente acha que não, a gente pensa que não vai dar em nada. A impressão que temos quando oramos é que não tem ninguém ouvindo, que Deus está parado, mas Ele está agindo. A oração de uma mãe atravessa todo e qualquer obstáculo. Deixe bons exemplos para os seus filhos. 2 Timóteo 1,5 diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você.
O apóstolo Paulo falando ao jovem pastor Timóteo e mostrando que a mãe e a avó desse jovem pastor deixou marcas no seu filho. Deixou marcas nesse Timóteo. Mães, deixem marcas nos seus filhos. Deixem marcas positivas, marcas boas. Marcas que eles vão levar para a vida toda. De uma mãe que orava. De uma mãe que ora. Uma mãe que ensina ao filho os caminhos do Senhor e mostra o caminho da igreja. Eu tenho me preocupado muito, irmãos, principalmente nesse tempo de tudo online, em que os pais não estão ensinando o caminho da igreja para os filhos. Às vezes nós já ensinando já é complicado. E os filhos estão crescendo soltos, não conhecendo a comunhão da igreja, não conhecendo estar junto com o outro. Maria e José faziam isso. Lucas 2, 41 e 42 mostra que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Todo ano eles iam para Jerusalém e levavam Jesus. Pastor, mas Jesus não precisava disso tudo, ele não é Deus? Sim. Mas os pais deles fizeram o seu papel, o seu propósito. Ainda que pais emprestados, mas fizeram. Eu me lembro de uma mãe que uma vez me procurou, triste, e ela começou a contar o discurso dela. Eu comecei a ouvir o início do discurso e pensei, por que ela está triste? Porque o filho olhou para ela e disse assim, mãe, eu quero ser um cristão igual a senhora e o pai. Diga a verdade, quantos de nós não querem ouvir isso? Mas teve um porém aí que ela estava triste. Ele disse o seguinte, quero ser um cristão como a senhora e o pai, que não vai na igreja. E eu olhei para aquela irmã e disse, e ele está certo ou ele está errado? Estou esperando a resposta até hoje. Mas ela sabe da resposta. Cristãos que não se envolvem geram filhos que não vão ter compromisso. Coloque bons exemplos no coração do seu filho. Mostre para eles. Ensine-os. Que mesmo que eles se desviem, você fez a tua parte. Ensinou o caminho deles. Mas eles são indivíduos que também fazem suas escolhas. Mas você ensinou. Você mostrou, você orou. E aí Provérbios 22:6 vai se cumprir na vida dessa criança. Educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Mesmo que ele esteja fora da presença do Senhor, a semente está lá. Está guardada. E uma hora, como aconteceu lá com o filho pródigo em Lucas 15, ele vai se ver no meio do chiqueiro e vai se lembrar das palavras do pai que tanto ensinou e vai voltar para casa. Porque a palavra que você deixou, a oração que você fez, fica latente na cabeça dele ou dela. Então não pare de orar. Não desista. E por fim, Maria nos mostra que ela conhecia muito bem qual era a missão de Jesus. Ela conhecia. Maria sabia que tudo que estava acontecendo não era por causa dela, mas era por causa do seu filho, era por causa de Jesus. Por isso que ela diz lá em Lucas 1,47, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque ela sabia que ela era instrumento de Deus para trazer à humanidade aquilo que a humanidade precisava, que era o perdão de seus pecados. Lucas 1,31, você ficará grávida, o anjo Gabriel falando para ela, dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O reino dele jamais terá fim.
Irmão, ser escolhido por Deus. Mãe, você ser escolhida por Deus para ser mãe. É um privilégio muito grande. É algo que Deus está dizendo, olha, você tem nas mãos algo de maravilhoso para que você faça parte da mudança da história de alguém. Maria ser saudada por Gabriel, o anjo, ele mostra para ela que ela tinha características que Deus queria, como humildade, como uma jovem que tinha importância. Eu não acredito que Maria foi escolhida de qualquer jeito. Assim como você, mãe. Ela tanto sabia da missão de Jesus, que por isso que ela vai com José até Belém. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção sobre a dedicação de Maria, sobre como ela era mãe, como ela era mulher. E algo que às vezes pode ser um problema até na nossa sociedade, por falta de entendimento, às vezes, de algumas mães. Lá em Lucas 1,31 que nós lemos, diz assim, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Lucas 1,31 é o anjo dizendo para Maria que ela vai colocar o nome no filho. E Mateus 1,21 mostra que é José que vai dar o nome ao filho. É o mesmo anjo. E se a gente lê assim meio desapercebido, parece que Mateus e Lucas estão se contradizendo. Mas o que está acontecendo aqui é que o anjo está mostrando, através da fala dele, que havia harmonia naquela casa. Os dois sabiam o que precisava fazer. Os dois sabiam a decisão que precisavam tomar, tanto o pai quanto a mãe. Por isso ele diz em um momento para José e em outro momento para Maria. Os dois sabiam o que precisavam fazer. Irmãos, a gente vai ouvir um pouco mais sobre isso durante esse mês, mas uma coisa que tem destruído os lares tem sido falta de harmonia entre o casal. Essa mãe que eu citei sobre o filho, ela é um grande exemplo disto. Eu conheço a história. Onde os filhos são o principal da família e o marido fique de lado. Pouca atenção para ele. Resultado, o casal não vive bem. Consequência desse resultado, a família vai mal. Quando não temos harmonia e quando a mãe toma o filho como o principal da casa, esquece do restante, esquece do marido, esquece até mesmo de viver, sai a harmonia da casa. Eu sei, mãe, ou pelo menos imagino, segurar aquele bebezinho e ver esse bebezinho crescendo, que saiu de você, isso deve ser uma sensação maravilhosa. E realmente deve gerar muito ciúme. Ou não? Tem mãe que não deixa nem ninguém segurar o bebê quando nasce. Já tem outra que fala, segura que eu não aguento mais segurar. Lógico, no bom sentido. Mas sabe, os filhos, mãe, jamais poderão ser colocados entre você e o seu marido. Porque quando isso acontecer, quebra-se a harmonia da casa. Pais, os filhos, os nossos filhos não são os nossos concorrentes. Pelo contrário, ainda que Dia dos Pais é só em agosto, mas a gente fala agora e repete lá. Os filhos são bênçãos de Deus para nós como pais. Para que nós também ensinemos a eles os caminhos do Senhor. Os caminhos de Deus. E por isso, pai e mãe precisam estar em harmonia para ensinar essa criança, esse novo ser, esse novo indivíduo, a entender esse caminho de Deus. Para que quando esse novo ser, esse novo indivíduo crescer, ele possa olhar para o pai que tem, para a mãe que tem, o Deus que esse pai e essa mãe adoram e dizer, eu também quero esse Deus como o meu. Eu também quero servir esse Deus como meus pais servem. E aí essa harmonia, com certeza, é firmada em casa. Porque essa harmonia, ela só acontece quando Deus faz parte dessa equação. Quando é Deus que toma a família em suas mãos. Porque foi Deus
escolheu a família. A missão de Jesus Maria conhecia, mas ela jamais abriu mão de José. Tanto que ela foi junto para Belém. Ela orava, ela buscava, ela foi uma mulher de responsabilidades, uma mulher que orava pelos seus filhos, que se dedicava e que foi especial. Assim como você, mãe. Assim como você, mulher. Vocês são especiais. Com toda certeza, Deus quer usar vocês para abençoar gerações. Se você crê nisso, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Convidar você a orar. Nesse momento, você que é mãe, ore pelos seus filhos. Feche os olhos. Você que tem mais de um filho, ore por eles. Mas você que ainda não é mãe, ore pelo seu casamento e pelo seu marido. Você que ainda não é casada, ore pelo seu namorado ou noivo. Você que não tem nenhum dos dois, ore para que Deus dê. Mas ore. Ore buscando a presença de Deus. Você que é uma mulher valorosa. Vai orando aí. Ore pelos seus pais, para sua mãe. Ore por salvação de vidas na tua família. Por restauração. Saiba, mãe, que se você ora, se você dá bons exemplos, se você é coluna na sua casa, Deus vai te honrar. Deus não vai deixar que as tuas lágrimas, Deus não vai deixar que as tuas orações fiquem em vão. Mesmo quando os filhos estão longe da presença dele, lá na mente e no coração dele ou dela fica latente as palavras dele. Fica latente as tuas orações. Algo incomoda com toda certeza. E assim como o filho da parábola do filho pródigo, aquele pai de amor recebeu o filho com um abraço, mas viu de longe pela varanda a chegada. Você também vai contemplar isso em nome de Jesus. Pai, queremos colocar diante do Senhor as famílias que estão aqui presentes, representadas, as famílias que estão nos assistindo ou que irão nos assistir em outro momento. Mas eu te peço, Deus, visite essas famílias. Pai, o diabo tem atacado a família e nos últimos tempos de forma desleal, como sempre ele faz. Temos sofrido, ó Deus. Temos sofrido com ideologias, com filosofias que contradizem a tua palavra, com a falta ou com a retirada de valores. E temos visto, ó Deus, a cada dia uma sociedade caminha a passos largos para a sua própria destruição, porque tem se afastado do principal, que é a presença do Senhor. Isso tem sido, ó Deus, uma consequência dentro das próprias famílias, também famílias até mesmo da igreja. Por isso, Deus, Tu és um Deus de poder. Tu és um Deus que tem um Espírito que habita em nós. E o poder não é nosso. O que nós temos, ó Deus, é uma fé, como já foi dito aqui nesse culto. Por vezes o tamanho de um grão de mostarda, por vezes um pouco maior, mas temos a fé. E pela fé, ó Deus, queremos nessa noite levantar um clamor pela família. Queremos levantar um clamor pelos nossos filhos. Pedindo ao Senhor, ó Deus, que livre-nos dos ataques de Satanás. Que o Senhor guarde os nossos filhos. Que o Senhor os proteja. Tome as mentes e os corações deles nas tuas mãos. Que, ó Pai querido, possamos ver, ó Deus, jovens, adolescentes, casais, debaixo da tua graça e da tua poderosa mão, sendo salvos, resgatando valores,
E nós declaramos em nome de Jesus que o diabo não tem nenhuma autoridade sobre a nossa casa, que o diabo não tem nenhuma autoridade sobre as nossas vidas, que o diabo não tem nenhuma autoridade sobre, Senhor, as nossas mães. Guarde o coração e a mente das mães, que sejam mulheres de oração, que sejam mulheres, ó Deus, que buscam o Senhor na Tua palavra, que sejam mulheres, ó Deus, que sejam fortalecidas pelo Teu Espírito Santo, diante de tanta luta, sofrimento que elas vivem, muitas vezes caladas, por verem, ó Deus, lares que não estão bem, por verem maridos que não as valorizam, por ver filhos, Senhor, que se afastam da Tua presença. Mas, Senhor, levante, Senhor, aqui nessa noite, ou em qualquer momento daqueles que estão assistindo esse culto, mulheres, ó Deus, de oração, que batalham, ó Deus, pela família, assim como foi Maria, que mesmo fazendo uma viagem longa, grávida, mas lutava pela sua família, valorizava o seu marido e sabia muito bem a missão do seu filho. Pai, levante, Senhor, famílias fortes, e nós já, Senhor, pela fé podemos dizer que as portas do inferno não vão prevalecer sobre essas famílias. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.